Quando a dor vem dos nervos, entenda a dor neuropática. Choques, agulhadas, queimação, alfinetadas, uma dor diferente. Você já sentiu algo semelhante? Uma dor difícil, estranha, difícil de descrever e ainda mais difícil de compreender. Essa é a dor neuropática. Talvez, se você sente algo assim, você esteja vivendo com a dor neuropática. Então vamos entender o que é esse tipo de dor e como a gente faz para amenizá-la. Se esse é o seu caso ou conhece alguém com esses sintomas, esse vídeo é para você. E assim, podemos te dar algumas respostas e talvez alguma esperança. Eu sou o Dr. Gropen, médico fisiatra, especialista em dor, e hoje vou te explicar sobre um tipo de dor que não vem dos músculos das articulações. Ele vem diretamente do nervo e das vias de dor. O que é a dor neuropática? Dor neuropática é um tipo de dor que provém dos nervos ou do sistema nervoso, o sistema de condução e transmissão da dor, desde a periferia até o cérebro, onde temos consciência e a sensação do desconforto. Ela pode ser do tipo central ou periférica. Pode ser central quando ela é decorrência de um AVC ou um derrame, esclerose múltipla, ou pode ser periférica, quando, por exemplo, na neuropatia diabética, os nervos são acometidos por uma glicose cronicamente alta no sangue, ou até mesmo quando existe uma compressão de um disco intervertebral numa raiz que forma o nervo, na coluna, e aí teríamos uma dor irradiada. Se for em membro superior, você teria para um braço, e se for para os membros inferiores, você teria na coluna lombar. E essa compressão geralmente é causada por uma hérnia de disco. Então a hérnia de disco pode ou não comprimir as raízes que formam os nervos, e assim teríamos uma dor neuropática periférica, que, como eu disse, é diferente da dor neuropática central. É um tipo de dor que não precisa de estímulo para ser desencadeada. Ela pode ser contínua e alguns estímulos podem aumentar sua intensidade, mas ela independe do estímulo externo para existir. É como se o nervo estivesse quebrado ou machucado e ele manda estímulos de dor mesmo quando não há motivos periféricos como inflamação, problemas nos músculos, para que haja esse tipo de dor. Você encosta e dói. Você sente frio e dói. Você não faz nada, mesmo assim dói. Estímulos às vezes não dolorosos, como um tato, como o ato de encostar, desencadeiam dor. Essa é a dor neuropática. Resumindo, gente, e enfatizando, essa dor não é psicológica, é uma dor neural, elétrica, estrutural, como se o próprio sistema de condução de dor tivesse com problemas. E ela tem um mecanismo bastante diferente e específico em relação à dor inflamatória ou à dor muscular. Mas, infelizmente, em algumas pessoas com dor crônica, existe uma coexistência entre a dor neuropática e as dores de outras origens. Como a dor neuropática se manifesta? Ela pode ser descrita de várias maneiras. Alguns exemplos seriam queimação, choque, ardência, dormência, formigamento, choques elétricos, sensibilidade exagerada a estímulos comuns, que a gente chama de hiperalgesia, dor quando não existe estímulos dolorosos, só táteis, que a gente chama de alodínia. E o mais curioso, na maioria das vezes, o exame físico é normal. Existem alguns sinais clínicos que geralmente o médico especialista em dor percebe ao exame, mas são sinais sutis que precisam ser linkados, juntados com dados da história para que o diagnóstico seja feito de maneira própria. Como muitas vezes, às vezes o próprio profissional de saúde não consegue enxergar esses sinais sempre, ocorre o pior. A pessoa começa a duvidar de si mesma, e isso já é um problema adicional
além da dor, não bastasse o sofrimento da dor. Mas existem formas específicas de fazer esse diagnóstico e classificações estruturadas que os médicos especialistas podem usar para diagnosticar e para estratificar essa dor neuropática. Escalas como DN4, LANS, Pain Detect ajudam a identificar se a dor tem um componente neuropático e, tendo esse componente, precisa ser tratado como tal. Por que essa dor neuropática é tão difícil de tratar? Primeiro ponto é que ela não responde muito aos analgésicos convencionais, as medicações geralmente usadas para outros tipos de dores, como dores musculares, dores articulares, entre outras. Analgésicos como a dipirona, o paracetamol e os anti-inflamatórios podem não funcionar adequadamente ou não serem suficientes. E isso acontece porque o problema principal da dor neuropática está na condução do estímulo doloroso pelo nervo. Está além das vias onde o analgésico age. Nesses casos, os nervos estão hiperexcitáveis, hiperestimulados, hiperreativos e disparam como estivesse numa espécie de curto-circuito. Além disso, com o passar do tempo, ocorre uma reorganização do sistema nervoso. O cérebro cria mapas distorcidos da dor. Regiões que antes processavam dentro do cérebro informações normais passam a processar informações de dor. E o cérebro acaba interpretando tudo como dor. E esse estímulo acaba sendo potencializado. É como se o cérebro estivesse preso como um disco arranhado, repetindo sempre a mesma parte da música. E para sair desse padrão, não é só silenciar o som da música. Tem que mexer no disco e no aparelho. Quais são as causas mais comuns de dor neuropática? AVC, o chamado derrame, e lesões da medula espinhal. Diabetes mal controlado ou de muito tempo de evolução. Síndrome do túnel do carpo é um exemplo de dor neuropática quando a pessoa sente muito formigamento. Geralmente são mulheres mais de meia idade, mas pode dar em qualquer idade. Neuralgia do trigêmeo, que é uma dor na face, em choque, que alguns autores falam que é a pior dor que existe, mas a maioria discorda. E existem dores ainda piores do que a neuralgia do trigêmeo. Entretanto, vai ter um vídeo específico para a gente falar sobre isso. Herpes zoster, ou neuralgia pós-herpética, é aquela dor que ela dá junto com lesões em faixa na região torácica, às vezes na face, pegando também o trigêmeo, que é uma dor que dá vesículas, né, que o pessoal chama popularmente de cobreiro. Essa dor é uma dor causada pelo vírus da catapora, que, quando ativado novamente, geralmente depois de alguns anos, mais frequentemente após os 50 anos, ela pode causar uma dor muito grave, que se persiste, uma dor muito difícil de tratar. A chamada síndrome de dor complexa regional, que geralmente é uma dor que dá num dos braços ou em uma das pernas e pés, que é uma dor que fica bem vermelho, quente, você tem muita sensação dolorosa espontânea. Ela geralmente dá mais em membros, mas ela pode dar em qualquer parte do corpo. Nesses casos é mais difícil de diagnosticar. Pacientes com insuficiência renal, eles podem ter a chamada dor neuropática urêmica, quando um conjunto de excreções nitrogenadas provenientes das proteínas, elas acumulam no corpo e atrapalham o funcionamento dos nervos. Existem diversas outras causas menos comuns de dor neuropática que devem ser pesquisadas quando existe uma suspeita e uma confirmação pelos testes específicos de ser dor neuropática. Não bastasse, existe um fato muito importante. Dores crônicas de qualquer origem, depois de muito tempo, elas começam a ficar cada vez mais graves e muitas vezes se desenvolve um componente neuropático numa dor comum ou
o componente da dor crônica grave de muitos anos, ele compartilha mecanismos com a dor neuropática. Então, muitas vezes é preciso tratá-la como uma dor neuropática, claro, a critério da opinião do profissional que está cuidando de você. Mas todas essas informações que eu estou prestando são opiniões baseadas na literatura, mas elas servem como educação e informação, para que vocês possam perceber os detalhes e informar corretamente as pessoas responsáveis pelos tratamentos de cada um. A dor neuropática também pode acontecer após cirurgias, às vezes com uma lesão inadvertida de pequenos nervos, depois de amputações, e muitas vezes ela ocorre às vezes sem causa aparente. Mesmo com todas as investigações, a gente tem uma dor neuropática de causa desconhecida, o que a gente chama na medicina de idiopática, ou seja, sem causa conhecida. É isso, a gente não sabe tudo, a gente tem muito a aprender. Então existem dores neuropáticas que a gente, mesmo com todas as investigações dos melhores centros, a gente não chega a uma conclusão da origem. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa tentar amenizar e fazer o máximo para o conforto de cada um. Tratamento da dor neuropática baseado em mecanismos. O tratamento da dor neuropática deve ter como alvo os mecanismos da dor neuropática. E, felizmente, a gente tem algumas ferramentas para isso. Antidepressivos tricíclicos como amitriptilina, nortriptilina e análogos. Eles têm ação em dor independente da depressão. Ou seja, às vezes doses que não são usadas para depressão, doses mais baixas que não têm efeito antidepressivo, podem ajudar na dor. Então, a gente sabe, nesses casos, que a dor está melhorando não é porque tinha uma depressão subjacente, é porque realmente ele tem efeito direto nos mecanismos de dor neuropática. Inibidores da recaptação da noradrenalina, serotonina, tendo como exemplos principais a duloxetina e a venlafaxina. Anticonvulsivantes, como a pregabalina, a gabapentina ou a lamotrigina. Bloqueios nervosos, com a colocação de agulha próxima aos nervos para bloqueá-los, feitas guiadas por ultrassom ou por radioscopia, guiadas por raio-x, que dependendo do porte, da natureza e da estrutura, pode ser feito numa clínica especializada ou em um hospital. Estimulação elétrica transcutânea. São chamados choquinhos, usados muito na fisioterapia. A gente não deve subestimar os choquinhos, apesar de ter uma tendência pejorativa a esse nome. O estímulo elétrico ele pode alterar o limiar de dor, ajudar bastante no tratamento, e existem muitas variações desses estímulos elétricos, cada um com um objetivo, e na maioria das vezes se usa somente o TENS. Mas lembrando, uma eletroterapia bem feita, com um profissional que tenha muito conhecimento disso, pode ser uma boa ferramenta para lidar com essa dor. Estimulação magnética transcraniana é um tratamento que já tem 20 anos que a gente tem ele como disponível, e ele pode tratar a dor neuropática, pode ter um efeito bom em dor neuropática, os estudos mostram essa plausibilidade, pode tratar também fibromialgia e pode tratar depressão, dependendo do protocolo. É um estímulo magnético não invasivo que é colocado rente à cabeça e você pode estimular centros específicos que têm efeito inibitório no centro da dor. Terapias de reabilitação sensorial. É um conjunto de técnicas que são usadas no sentido de diminuir o medo do movimento causado pela dor, melhorar a mobilidade e inibir a dor através do estímulo de fibras mais grossas, que têm velocidade maior e podem inibir as fibras sensitivas mais finas, que têm velocidade menor. Terapias emergentes envolvem o tratamento por realidade virtual e outras formas de acesso ao sistema nervoso central. Lembrando, como eu falo em praticamente todos os vídeos sobre dor crônica difusa,
Todo tipo de dor precisa de uma equipe. Às vezes o tratamento só com medicação, só com fisioterapia, só com terapia cognitivo-comportamental pode não ser eficaz. Então, para casos de dor mais graves ou casos de dores mais refratários e mais tempo de evolução, é sempre importante uma equipe, não multidisciplinar, interdisciplinar, que tenha várias profissões e várias especialidades médicas atuando em conjunto, definindo um plano de tratamento. É assim que a gente consegue maximizar o resultado. A gente chama isso de plano de reabilitação para tratamento de dor. E não podemos esquecer da atividade física regular. Ela ajuda o cérebro a se reorganizar e criar um novo parâmetro mais fisiológico de despolarização dentro do cérebro. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer atividade física devido à dor, mas existem planos específicos que a gente pode aos poucos diminuir a dor e aumentar a mobilidade. Lembrando que quanto mais você melhora a mobilidade, maior é a tendência a você inibir os centros de dor. Então, o exercício físico ajuda a reorganizar os circuitos cerebrais. Além dos inúmeros efeitos positivos sobre qualidade de vida, tempo de vida, cognição que o exercício físico faz. Se não fosse a questão da dor, já não seria motivo para não se exercitar diariamente. Então, se você não pode fazer exercício agora por causa da dor, uma equipe pode te ajudar aos poucos a retomar o padrão que vai ser bom para a sua saúde. O papel da neuroplasticidade na dor neuropática. O cérebro tem uma incrível capacidade de se reorganizar, criar novas conexões entre as células, crescimento dendrítico, e o cérebro sempre se organiza. Cada aprendizado que temos na vida de qualquer natureza é uma reorganização dos circuitos cerebrais. O sistema nervoso, ele pode aprender a sentir dor e dores cada vez mais graves. Então é importante a gente pensar que a neuroplasticidade, que às vezes ajuda a recuperação de um AVC, por exemplo, ele pode ser maléfico, porque estímulos muito repetitivos, eles criam novas conexões. E isso pode acontecer na dor também. Se eles despolarizam juntos, eles acabam criando conexões juntos e fortalecendo essa via. É como se você tivesse uma rua numa cidade, e a partir do momento que esse movimento dessa rua aumenta muito, precisa se criar novas vias. Então o governo, teoricamente, o sistema nervoso central, ele acaba falando, olha, precisa de nova via, que está engarrafado. E ele vai criando cada vez mais vias. Chega uma hora que não dá para criar mais vias, ele aumenta a velocidade, tira os quebra-molas. Então assim, para melhorar o trânsito global. Então, assim, é importante lembrar que a neuroplasticidade, que a capacidade que o cérebro tem de mudar, ela acontece para o bem e para o mal. É simplesmente uma característica do tecido biológico cerebral. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, de acordo com a neuroplasticidade, o cérebro pode aprender a sentir dor. Mas ele também pode desaprender. Questão da gente tentar a abordagem mais adequada. Aprender e desaprender também leva tempo, esforço, disciplina. Então, o tratamento tem que ser feito à risca, obedecendo todas as orientações da equipe, para que a gente aumente a chance de sucesso. Lembrando, gente, dor crônica não é fácil de tratar. A gente não pode prometer cura, porque isso não é possível. Mas quanto mais empenho e da equipe, e principalmente da pessoa que está sendo tratada, que é o principal, maior a nossa chance de sucesso em termos de funcionalidade e levar uma vida muito próxima do normal, caso seja uma dor muito grave. Então, é possível uma melhora, sim, apesar de não ser possível a promessa, mas é possível, mas tudo depende de empenho e achar a estratégia adequada. Isso às vezes não é feito na primeira vez, a gente precisa mudar o leme do barco várias vezes para maximizar as chances de resultados bons, mas é o que se tem, é o que tem de melhor no tratamento da dor hoje em dia. Se você vive com dor neuropática, a primeira coisa a se pensar, você não está louco, você não está inventando, você não está sozinho e você não está sem saída. Existem formas de abordagem.
Mas para isso, precisamos de equipes especializadas com trabalho interdisciplinar. A ciência já evoluiu muito. Claro, não como a gente gostaria. Tem muito a se aprender, mas já tem mais tratamentos, cada vez mais formas de abordagem. Às vezes demora meses para a gente ter os primeiros resultados. E não existe uma promessa, mas é possível. E lembre-se, a dor não tratada ela pode piorar com o tempo, o cérebro se reorganiza negativamente cada vez mais, até essa dor levar à perda completa da funcionalidade. Então, fazer o tratamento adequadamente com uma equipe que vocês tenham confiança é extremamente importante. Se você tem dor neuropática ou conhece alguém que tem sintomas semelhantes, ajude a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e saibam que é possível, cada um procurando o serviço próximo a si, que seja referendado pelo médico de confiança de vocês. Mas a informação é sempre importante. Se você gosta de vídeos relacionados a conteúdo de saúde, principalmente esse mundo invisível da dor, inscreva-se no canal, que nossa equipe vai cada vez postar mais vídeos educativos como esse. Até o próximo vídeo.